Memórias Póstumas de Brás Cubas. Assim começa o livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Capítulo 1. O nome é Óbito do Autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre esse livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos de réis. E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. E assim começa o nosso livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. É um livro composto de capítulos curtos, porque ele foi feito na base do folhetim, ou seja, cada capítulo saiu aos domingos naquela época e saía no jornal. Então as pessoas, não eram muitas, que liam jornais naquela época, iam acompanhando a história de domingo a domingo. Então, vamos guardar. Os capítulos são curtos. A narração é em primeira pessoa. O próprio narrador é o Brás Cubas, o defunto autor. E assim vai se estabelecendo um contato entre narrador e leitor. A estrutura sintática, ela é objetiva, ela é simples, ela é direta. E a ironia se expressa nas coisas mais simples, não é? Vamos falar rapidamente dos personagens e aí nós faremos uma abordagem geral sobre a história. Então, nós podemos citar como personagens o Brás Cubas, né, que é o narrador protagonista, o chamado defunto autor, né, é um morto que decide contar as suas memórias, né, de um jeito bem irônico. Virgília, que é a mulher do Lobo Neves e também amante de Brás Cubas, ela teve a chance de casar com ele, mas ela preferiu casar com uma pessoa mais importante e manter esse romance com o antigo namorado. Quincas Borba é amigo de Brás Cubas e ele cria aquela filosofia do manitismo, né? Quincas Borba depois vai ganhar um romance só para ele. Eugênia é uma garota que é beijada pelo Brás Cubas e depois descartada, não é? Marcela, uma garota muito bonita de programa, com quem Brás teve um caso quando era jovem e pagou lá uma certa quantia. No livro ele menciona a quantia, quanto durou o relacionamento dele com Marcela, né? O valor e o tempo. Cotrim, o marido de Sabina, Sabina é irmã de Brás Cubas, um sujeito grosseirão, né, na forma de lidar com seus escravos. Inhã Loló, que é da família do Cotrim, né, e eles fazem de tudo ali para que o irmão se case com ela, mas a jovem morre antes da cerimônia. Dona Plácida, que é uma ex-serviçal de Virgília, né? Virgília, a mulher do político, e ela encobre o relacionamento entre o Brás Cubas e
a Virgília. E Prudêncio, um antigo escravo de Brás Cubas, que depois que ele conquista a sua liberdade, né, a alforria, como se falava naquela época, ele se torna proprietário de um escravo. E aí, como senhor de um escravo, ele vai descontar tudo aquilo que ele passou na infância. Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas, já como foi dito, é um livro que saiu na forma de folhetim, né? Cada capítulo saiu aos domingos no jornal, e é o romance que marcou o início do realismo na literatura brasileira. O protagonista, narrador, o Brás Cubas, depois de morto, ele resolve contar a sua história, né? Resolve escrever a sua autobiografia. As lembranças vêm aos poucos, aos pedacinhos, aí cabendo ao leitor organizá-las de uma forma bem completa para que a gente monte o retrato, né? Esse ambiente todo. Os capítulos são curtos, comparados com outras histórias, né? A história se inicia pela morte de Brás Cubas e as personagens elas vão sendo apresentadas à medida que elas vão participando da vida dele, logicamente de acordo com as lembranças dele. E de tudo que ele vai narrando, o que se ressalta são os amores da juventude. Primeiro, como já disse, o namoro com a prostituta de luxo, aquela garota de programa, a bela Marcela, que explorava e quase o leva à falência. Tanto que, para separar Brás Cubas da Marcela, os pais de Brás o mandam para a Europa. Aí quando volta, ele já é doutor, né? E ser doutor naquela época, ter o anel no dedo, ser formado, isso era uma coisa de muita importância. Então Brás fica noivo de Dona Virgília, né? E se realizado, né, esse casamento, teria ajudado muito nas aspirações políticas, já que o pai de Virgília é muito influente. Mas Lobo Neves acaba por se casar antes com Dona Virgília, né? E aí Brás Cubas acaba ficando solteirão. Algum tempo depois, ele vai se tornar amante de Dona Virgília e vive essa paixão de modo bem ardente. A gravidez de Virgília, né, deixa muito feliz o Brás Cubas, mas a criança morre antes de nascer. Aí os amantes se separam. A Sabina, que é irmã do Brás Cubas, arranja-lhe uma noiva, a Eulália, que no entanto morre vitimada por uma epidemia. O pessoal a chama de Inhã Loló. E Brás Cubas, completamente sem rumo na vida, encontra o seu amigo Quincas Borba, né, que é um filósofo, que explica a teoria dele sobre humanitismo e mais tarde acaba até enlouquecendo. Então Brás Cubas vai tentar a vida política, pois ele quer ser famoso, ele quer arrumar um jeito de ficar famoso e não sabe como, mas isso é em vão. E então é apanhado por uma pneumonia e aí ele vem a falecer, né? Então essa é a história básica de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quisemos aqui dar um aspecto geral, dar uma lapidada rápida, né, sobre esse importante romance da obra de Machado de Assis. Aqui é Robson Jimenez, agradeço a sua atenção e esse foi mais um momento além da sala de aula.